You are maker of all things. You are Lord, Lord of all things, my Redeemer. Olá, bom dia, shalom, shalom, tudo bem por aí? Aqui tá tudo ótimo, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a nossa vida mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou a Anne, aqui no nosso Devocional Matinal, meu doce bom dia com Jesus. Hoje estamos aqui meditando na palavra do Senhor, ainda aqui no livro de Gênesis. Gente, esse livro é maravilhoso, tem tanta preciosidade pra gente, tanto conteúdo, tem muita coisa. O Senhor tem tantas palavras, tem tanta coisa para nos ensinar aqui. E hoje nós estamos aqui compartilhando aqui no livro de Gênesis, aqui no capítulo 32, tem 31, 32, algo assim que chamou minha atenção, porque gente, eu fico boba assim com como que nós, seres humanos, né, somos tão, vamos dizer assim, eu não sei nem qual que é a palavra para usar, porque eu vou explicar aqui para vocês entenderem o contexto, tá? Aqui, né, o Jacó, ele sai, deixa a Labão, a família de Labão, pega sua esposa, seus filhos e vai embora. É uma ordem do Senhor, ele recebe uma ordem do Senhor, deixa tudo para trás e vai embora. Labão persegue ele com pega os homens dele, tudo vai atrás de Jacó e a família dele, e o Senhor avisa para ele: não toque nele. Não toque nele, não faça nada para ele, não faça bem e nem mal. Então, nós vemos que o Senhor que deu a ordem, e o Senhor fala para Labão não fazer nada. Então eles se despedem ali, eles se encontram no caminho e eles se despedem ali, faz uma comilança e tal. Quando eles vão embora, olha só, no capítulo 32, versículo 1 diz assim, ó: quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Olha só, ao vê-los, Jacó exclamou: este é o acampamento de Deus. Por isso chamou o lugar de Maanaim. Então Jacó viu que os anjos do Senhor vieram encontrar ele. Tinha um exército de anjos ao redor deles, acompanhando a comitiva de Jacó. Veja bem. Aí tá tudo bem. Quando eles estão indo, né, para a terra deles, Jacó soube que Esaú vem vindo ao encontro dele com 400 homens. Quando isso acontece, Jacó surta. Ele surta, porque ele pensa: pronto, meu irmão tá vindo me matar eu, a minha família, meus filhos. Então, o que ele resolve mais uma vez dar uma ajudinha para o Senhor. Então, ele pega, divide a família, ele divide a família dele, coloca os filhos para trás, os filhos das filhas das concubinas, não é concubina, não dá para dizer que é assim, porque são filhas das servas, né? Os filhos das servas, da Lia, depois das servas da Raquel, daí os filhos da Lia, daí os filhos da Raquel. E ele pega e fica na frente de todos os filhos.
E na frente deles ele vai mandando presentes. Na frente dele, presentes para Esaú, para tentar amansar o coração de Esaú. Aí, e depois ele coloca, né, todos eles para trás, e daí ele passa para frente do Vale do Jaboque, e é ali que tem a famosa luta de Jacó com um anjo. Olha, só de falar, daquele arrepio gostoso, que é que ele passa a noite inteira guerreando com o Senhor, em que ele fala, né, lutei com Deus face a face, e ele pergunta, quem é você? E o Senhor fala, né, que por que você quer saber o meu nome? E aqui no hebraico, né, o Senhor fala do eu sou, né, por que você quer saber o meu nome? Então, nós vemos que Jacó luta com o Senhor a noite inteira, e é aqui que o Senhor fala para ele, né, quem é você? Por que você quer saber o meu nome? Qual é o seu nome? E ele fala, meu nome é Jacó. E o Senhor fala para ele, a partir de hoje você não se chamará mais o enganador. A partir de hoje você se chamará Israel. E Deus nomeia, dá um novo nome para ele, né? Então, nós vemos aqui que nós precisamos tem momentos da nossa vida que a gente precisa tomar uma decisão muito séria. Porque quando nós estamos com medo, que nós nos deparamos com determinadas situações na nossa vida, nós absolutamente esquecemos das coisas boas que o Senhor tem feito. Nós lemos aqui uns versículos atrás que Jacó tinha acabado de enxergar um exército de anjos vindo ao encontro dele e da família dele. E ele absolutamente esqueceu disso tudo quando ele soube que Esaú estava vendo. Então nós precisamos decidir, ou nós olhamos para o exército de anjos ou nós olhamos para os 400 homens. Nós precisamos decidir para que nós olhamos, para os anjos do Senhor ou para os problemas. Porque vocês acham que os anjos estavam lá ainda ou não? Os anjos continuavam lá, o Senhor permitiu que ele visse para ele saber que os anjos estavam lá acompanhando ele. Os anjos continuavam lá. Mas ele ficou com medo. O medo incapacitou Jacó de tal forma que quando ele passou a noite inteira diante de Deus, e aqui nós vemos que Jacó sempre teve intimidade com Deus desde o começo, lá atrás, quando ele queria a bênção de Deus sobre ele, que a Bíblia fala que ele era, a descrição dele, né, que ele era um homem calmo, diligente, tal, que Jacó sempre foi um homem que buscava a presença de Deus, tinha todos os defeitos dele, que o nome dele carregava, né? Por isso que Deus pega e muda o nome dele. Ele sempre buscou a presença de Deus. E quando ele estava com a alma dele angustiada, que ele deixa a família toda dele para trás, ele vai sozinho buscar a presença de Deus e fala para Deus, eu não vou sair daqui enquanto você não me abençoar. E Deus e o Senhor teve que deslocar a coxa dele para ele falar, a Bíblia, o Senhor fala, vou ter que fazer isso, porque senão ele não vai ter jeito. Então, foi a forma de Deus, né, permitir, né, ganhar a luta, foi assim. Então,
Claro que se Deus quisesse teria ganhado, né? Mas Deus fez dessa forma, né? Por de tão assim que ele era, ele não ia desistir de forma alguma, ele não ia desistir. Ele ia ficar ali lutando o tempo que fosse necessário, porque ele estava muito angustiado. Então o Senhor dá essa honra para ele, né? Lutei com Deus face a face e saí vitorioso. Que coisa linda! Ele saiu vitorioso com um novo nome, de trapaceiro para príncipe. Então, mas toda aquela angústia, né? Ele não precisava presentear Esaú, não precisava nada daquilo, porque o Senhor estava com ele. Então, muitas vezes às vezes nós esquecemos de todas as coisas maravilhosas que o Senhor fez para nós e focamos apenas no problema, apenas na dificuldade e esquecemos de tudo de bom que o Senhor já fez por nós. E o Senhor sutilmente nos lembra: ei, eu estou com você, eu continuo com você. Por que você está angustiado? Por que você está preocupado? Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os temem e os livra. Perdão. Então, a palavra do Senhor nos garante isso. E a palavra do Senhor não volta atrás. Por isso que o Senhor deixou escrito aqui na palavra dele, para a gente não esquecer. E o gostoso, gente, da palavra do Senhor é isso, que a gente pode acessar a palavra. Quando a gente estiver em dúvida, falar: Senhor, está aqui escrito na tua palavra. A tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Pai, me livra então disso que eu estou passando, Senhor. Me livra, porque a tua palavra me garante isso. Então, se hoje você está angustiado, se você está passando por algo que está afligindo a sua alma, assim como Jacó esteve um dia, assim, né, como Israel esteve angustiado um dia, no caso que ele ainda era Jacó, lembre-se, os anjos do Senhor estão acampados a seu redor e o Senhor vai te livrar. Confia no Senhor. Lembra o Senhor do que está escrito na palavra. Ore a palavra do Senhor. Sabe, busque na palavra do Senhor. Ore para Deus a palavra. Lembre o Senhor do que está na palavra dele. Sabia que isso é maravilhoso, a gente pegar a própria palavra e falar: Pai, na tua palavra está escrito isso, isso, isso. Lembra o Senhor do que Ele já disse, do que Ele já prometeu. Use a palavra para orar, ore a palavra, porque o Senhor, Ele vela pela palavra dEle. Então, hoje mesmo, se você está tão angustiado quanto o Jacó esteve um dia, leia, ore a palavra para o Senhor, lembre o Senhor das promessas que Ele já fez na sua vida. E o Senhor, Ele vela pela palavra dEle. E não deixe que os 400 homens tire o teu foco de todos os anjos que tem te guardado até então, de todas as bênçãos que o Senhor já fez na tua vida até então. Não tire, não desvie o teu foco de tudo que o Senhor já fez por você. Não deixe que as lutas te impeçam, te deixe esquecer de tudo que o Senhor já fez por você. Ele ainda tem muito mais para fazer na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe seu dia, a sua vida, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus até amanhã. Shalom, shalom.